E acabou de sair agora uma nova pesquisa para presidente do Brasil 2026, sendo que esta pesquisa deixou o Lula apavorado, porque mostra que o Flávio Bolsonaro deu um grande salto e você vai ver aqui. Pessoal, realmente as últimas notícias para o petista não têm sido boas. Pessoal, se você não acredita em pesquisa, eu acho melhor você ver esses números aqui, porque não é possível que o Flávio Bolsonaro, quando sai às ruas, encontra multidões e multidões, e o Lula, quando sai à rua, é vaiado, xingado, daquele nome que ele não gosta. Vamos ver aqui, você tira suas próprias conclusões e em seguida nós vamos mostrar aqui que o TSE acabou de acatar uma decisão contra o Lula, que pode o deixar inelegível. O TSE acabou de acatar essa ação aqui e isso pode complicar a vida do petista. Então vamos agora para as pesquisas. Começando aqui então pela GERP, que divulgou nesta semana, agora, acabou de divulgar, está fresquinha, uma pesquisa entre Flávio, Lula, Caiado, Romeu Zema, Renan Santos e colocou até mesmo o Pablo Marçal. Será que o Pablo Marçal tem que entrar nas pesquisas? Nós vamos saber disso aqui também. Tá aí, foram ouvidos 2.400 eleitores em todo o território nacional. E aí, pessoal, é aquela velha de sempre, né? Margem de erro de 2 pontos. O Lula com a cara dele aqui de preocupado. Será por quê? Vamos começar vendo o primeiro turno e depois vamos mostrar o segundo turno, que é mais assustador ainda. A pesquisa da GERP. Olha só, pessoal, tá aqui ó, os números. Primeiro turno, levantamento das intenções de voto no cenário na disputa presidencial. Olha só. Flávio Bolsonaro com 38% dos votos no primeiro turno. Lula do PT com 37%. Pablo Marçal, assustem os senhores, em terceiro lugar, já com 4%. Vale lembrar que o Pablo Marçal teve mais um dos seus processos ali derrubado. O TRE de São Paulo resolveu ali arquivar mais um de seus processos, ou seja, daqui a pouco aí pode ser que o Pablo Marçal esteja disputando da forma correta aí as eleições e pode ser um páreo forte. E depois vem o Renan Santos com 3%, Ronaldo Caiado, ex-governador de Goiás, também com 3%, o Augusto Cury, o mais rico, né, o mais milionário de todos ali, que declarou seu patrimônio quase 300 milhões de reais. Vale lembrar que o Augusto Cury, para mim, é a pessoa mais nobre que está aqui nesse cenário entre essa turma. Romeu Zema com 1%, olha só que vexame, o ex-governador de Minas Gerais, que foi governador durante 2 mandatos, tá tendo só 1%. Até o Renan Santos, que nunca foi nada na vida, tá na frente do Romeu Zema. Vejam só que coisa. Depois você tem o Rui Costa, do PCO, você tem também o William Graça, do Democratas, e outros mais que somaram menos de 1% no primeiro turno. Aí vai acontecer aquela questão que nós já falamos aqui, né? Num segundo turno, nós temos ali pelo menos uns 3 ou 4 que são de direita, eles não vão passar todos eles para o segundo turno, vai passar somente 2. E aí, pessoal, quem passar para o segundo turno da direita vai levar o voto dessa turma toda aí, pelo menos do Pablo Marçal, do Ronaldo Caiado, do Augusto Cury e do Romeu Zema, que são de direitas. E aí, vamos ver agora o cenário para um segundo turno. Tá aqui, pessoal, na CNN acabou de divulgar também pesquisa da GERP, que tem, segundo eles aqui, 95% de assertividade. Flávio Bolsonaro do PL, 47%. Isso aqui é pesquisa no Brasil inteiro, não é um estado só não, ou aquele estado onde o PT é mais fraco, não, é no Brasil inteiro. Lula do PT, 42%. Pessoal, são 5 pontos de vantagem. Isso é muita coisa. Vale lembrar que na última eleição contra o Jair Bolsonaro, o Lula não teve 5 pontos de vantagem. E aqui está, 47 do Flávio Bolsonaro contra 42, diferente do Datafolha e de outros institutos aí que nós temos isso. Olha só, o TSE acabou, pessoal, o TSE acabou de impugnar aqui, de entrar, de aceitar uma ação
contra o Lula que pode deixá-lo inelegível e fora da briga política contra o Flávio Bolsonaro. Tem algo que eu preciso falar com você agora urgente. Você sabia que tem mais de 10 bilhões de reais esquecidos nos cofres do governo e que você pode resgatar um dinheiro que é seu e que você não sabe? Eu descobri que existem 7 formas ocultas que os brasileiros ainda não sabem de resgatar esse dinheirão que está ali parado e você tem direito. Muita gratidão pela forma que fui orientado. Foram 4 dias organizando e logo já entrei com a solicitação e na sequência já me veio o retorno. R$ 8.517 que estava lá parado e era meu. Tem gente que nem sabia e quase perdeu o prazo e você também pode resgatar o que é seu. É claro que você não vai deixar esse dinheiro para o governo, que tanto rouba do povo brasileiro, não é mesmo? Então, para você saber como resgatar esse seu dinheiro que você tem direito, eu deixei um link aqui no primeiro comentário, tá fixado no primeiro comentário, e também o QR Code que está aqui na tela. Se você está assistindo da TV, pode escanear esse QR Code com o seu celular e veja agora o que você tem direito. Pessoal, não perca tempo antes que o governo feche mais essa porta e tire do povo brasileiro aquilo que ele tem por direito. O TSE acabou de acatar a essa ação e agora o Lula vai ter que acionar os seus advogados, né? Talvez sejam os advogados do Supremo Tribunal, quem sabe? Veja só essa matéria, e o Marcel Van Hatten vai explicar para nós, deputado Marcel Van Hatten vai explicar para nós do que se trata essa ação e qual é o risco que o Lula está tomando. E Lula, sim, se depender do que diz a lei, deve ficar inelegível e ter o seu registro cassado, não podendo mais concorrer nestas eleições. O TSE acabou de admitir a ação do Novo contra o Lula por suposto abuso em desfile de carnaval. Lembra aquele desfile da Acadêmicos de Niterói, que aliás depois foi rebaixada? Pois é, nós tínhamos entrado já na época no TSE, alertando o TSE de que aquele desfile seria realizado e que, apesar de Lula ainda não ser candidato, estava evidente que aquela, entre aspas, homenagem era para promovê-lo politicamente. E pior, com quase 10 milhões de reais de dinheiro público. 9.650.000 reais. Naquela época, a ministra Estela Aranha disse, tem que esperar o desfile acontecer primeiro para ver se realmente vai ter exposição política. E agora está comprovado por meio da nossa ação lá no TSE, que houve sim, quando o pré-candidato Lula era busca de benefício político eleitoral, e o TSE acabou de acatar o nosso pedido para dar andamento no processo no Tribunal Superior Eleitoral. Lembre-se, isso aqui faz poucos dias, logo depois do registro da candidatura do Lula, Novo pede cassação da chapa Lula-Alckmin por suposto abuso de poder econômico. Partido de Zema, está na Folha, alega que 9.600.000 em recursos públicos foram usados em desfile que homenageou Lula. O governo Lula diz que não destinou verba pública à escola de samba, mas teve dinheiro público de várias áreas, e que não escolheu o enredo. Tá bem, até dirigente do PT está na Acadêmicos do Niterói. Tinha gente filiada ao PT na direção dessa escola que foi rebaixada, pela liga lá do samba, das escolas de samba do Rio de Janeiro. Ela foi rebaixada, tão ruim foi a homenagem, mas não deixou de ser uma propaganda eleitoral antecipada na nossa visão, e por isso entramos com pedido de anulação do registro da candidatura do Lula nessas eleições. E além de pedir o registro de cassação, ou melhor, a cassação de registro do registro do Lula, nós pedimos ainda que fosse considerado inelegível o Lula por 8 anos por ter descumprido a lei. O corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Antônio Carlos Ferreira, acabou agora há pouco de admitir esta ação do Partido Novo, ação nossa
contra Lula, contra Geraldo Alckmin, por suposto abuso de poder econômico e uso indevido dos meios de comunicação durante o Carnaval do Rio neste ano. O Bolsonaro ficou inelegível por muito menos, aliás, por um absurdo, um factoide que criaram, uma reunião com embaixadores. Lembrem-se que Dilma também fazia encontros com embaixadores para falar de suposto golpe antes do impeachment e assim por diante. Agora nós temos uma configuração clara de um crime eleitoral, no período sim da pré-campanha, porque ele já era anunciado como candidato futuro à reeleição, e nós vamos cobrar do Tribunal Superior Eleitoral que tenha o mesmo rigor com o Lula. Aliás, se tiver metade já está bom, em comparação ao rigor que fazem contra os candidatos da direita, da oposição, liberais, conservadores. Porque, como disse o ministro, na sua decisão, os fatos narrados podem, entre aspas, em tese, caracterizar abuso de poder econômico e uso indevido dos meios de comunicação. E fala mais, e aqui colocando entre aspas, pois ele disse que há elementos suficientes para o prosseguimento da ação e para a produção de prova. Abre aspas. A petição inicial do Partido Novo relata fatos determinados, aponta o proveito eleitoral que deles teria advindo aos investigados e vem instruída com os instrumentos de repasse, comprovantes de pagamento, publicações oficiais, expedientes de tribunais de contas e o livro Abre Alas do Desfile, além do rol de testemunhas com a declaração objeto de cada depoimento. E conclui o corregedor: desta forma, em primeira análise, entendo que a petição inicial preenche os requisitos de admissibilidade. Agora, Lula e Alckmin têm 5 dias para apresentar a sua defesa logo após serem citados. Parabéns à equipe jurídica também do Partido Novo, parabéns a todos os que estão sempre trabalhando pela justiça de verdade no Brasil e não deixando nada, nenhum dos crimes, nem os eleitorais do Lula passarem em branco, com mais condições de devolver a democracia, a justiça ao Brasil e reequilibrar os poderes, porque do jeito que está, não dá mais. Pois é, tá aí. Realmente é sério essa questão e o Lula, ele pode sim ficar inelegível. Por que não? O Bolsonaro, por muito menos, ficou inelegível e outros, mas o próprio Pablo Marçal está ainda inelegível simplesmente porque fez um concurso de cortes de vídeos ali e também simulou que poderia ajudar outros vereadores, né, a divulgar aí o seu trabalho nas suas redes sociais. Agora eu quero tratar de outra coisa. Pessoal, olha só. Quem manda no país, na verdade, se você pensa que quem manda no país é o presidente, é o STF, talvez até o Congresso, não é. Olha só o que está acontecendo em Brasília. Quem manda no Brasil são os bancos, principalmente os 5 maiores bancos do Brasil. E esses 5 bancos, eles são representados por uma região ali na maior capital do Brasil, que é São Paulo. E ali em São Paulo tem a Faria Lima. Ali se encontram os maiores bilionários, empreendedores do Brasil e da América Latina. Eles estão na Faria Lima. Sabe o que aconteceu? A Faria Lima abraçou a candidatura do Flávio Bolsonaro, chamou ele para um jantar, para tomar café e falou assim: nós queremos você. E agora você vai entender o porquê da grande animação e da festa da direita, que agora tem os poderosos, os ricos, os banqueiros do lado da direita, do lado do Flávio Bolsonaro. O Peter ali do Ancapso vai explicar para nós. Isso, pessoal, pode mudar completamente o rumo das coisas daqui para frente. E é claro, o Lula não está nada satisfeito com isso. Pessoal, dá um like aí no vídeo, se inscreve no canal para você ver outras matérias como essa, porque vai valer a pena. Confira aí e voltamos em seguida. Olha só, a Faria Lima está convidando o Flávio Bolsonaro para jantar, tá? O Lauro Jardim está colocando isso com destaque, aquelas colunas dele que não tem nada escrito aqui, tá? Só isso aqui, ó. Faria Lima convida o Flávio Bolsonaro para jantar. Você vê aqui embaixo, a Faria Lima já começou a marcar jantares para ouvir Flávio Bolsonaro a partir do fim desse mês. Só isso. Tem outras matérias que falam mais sobre isso, né? Que o Diário do Centro do Mundo fala aqui, ó, que após torcer pela saída dele, a Faria Lima agora chama Flávio Bolsonaro para jantar e não sei o que lá, não sei o que lá.
É o esperado. Por quê? Porque eles estão chegando àquela conclusão que eu falei para vocês que eles chegariam até as eleições, né? Que não tem alternativa. É o Flávio Bolsonaro e o Lula mesmo. E o Lula não dá, o Lula não tem condição. A única alternativa que existe no final das contas é o Flávio, né? O pessoal da Faria Lima, eu já falei para vocês, é um dos grandes culpados pela derrota do Jair Bolsonaro em 2022. Porque o pessoal não queria o Bolsonaro, né? Queria a volta do PSDB, queria a centro-esquerda, que ainda mantivesse os juros altos ainda para eles ganharem dinheiro fácil e coisa e tal, mas sem quebrar o brinquedinho como o Lula costuma quebrar o brinquedinho da economia, né? Então eles queriam a volta do PSDB e coisa e tal, achavam que o Lula seria moderado, disse o Armínio Fraga, o Henrique Meirelles, falaram, não, o Lula vai ser moderado, eu sonhei com o Lula, que o Lula vai ser moderado e não sei o que lá. Se ferraram, né? E é lógico, dessa vez eles não queriam o Flávio Bolsonaro de novo, eles não querem, eles queriam um governo ali de centro-esquerda, né? Estavam doidos para o Flávio Bolsonaro desistir para ser o Caiado, para ser o Tarcísio, e eu falo para vocês, o Tarcísio, eu gosto muito do Tarcísio, o Tarcísio surpreenderia esse pessoal. Esse pessoal acha que o Tarcísio é uma coisa, o Tarcísio não é o que eles acham que ele é. Mas enfim, esse pessoal não queria o Flávio Bolsonaro. Tal como muitos eleitores que ainda estão com a expectativa de que o Zema vai crescer, o Caiado vai crescer, não, que vai chegar lá e vai crescer, coisa e tal. Eu já falei para vocês, esse pessoal todo vai chegar no final da eleição, às vésperas do primeiro turno, e vai perceber que não tem nada disso não. É Flávio ou Lula mesmo, não tem outra alternativa, é um dos dois. E aí, o pessoal da Faria Lima, não, assim, esse pessoal é meio burro, tá? Porque, né, votaram no Lula, né? Ninguém que votou no Lula tem um mínimo de inteligência, né? Mas não, são um pouquinho menos burros que a média da população. O pessoal eles já estão vendo que não tem jeito, tem que se alinhar ao Flávio mesmo. A verdade é essa, tá? E eles têm um incentivo enorme, que é a Daniela Marques, tá? A Daniela Marques, ela seria vice do Flávio Bolsonaro, havia esse interesse. No final isso acabou não funcionando, mas ela não pode ser ainda a ministra da Economia do Flávio Bolsonaro. Isso é uma cartada que o Flávio pode dar, que seria muito interessante. Para o Jair Bolsonaro foi algo muito positivo ele indicar o Paulo Guedes, né, antes da eleição e coisa e tal. Vamos entender essa movimentação que está acontecendo. Afinal, por que a Faria Lima é tão importante? Né? São relativamente poucas pessoas. Tem muito dinheiro, é verdade, mas são poucas pessoas. Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal OneCapsule. Então, o Lauro Jardim fez aquelas colunas dele super curtas, né, que uma frasezinha só, olha só, Faria Lima tá chamando o Flávio para jantar e coisa e tal, né? É lógico que isso daqui é um recado, como muitas dessas colunas que o Lauro Jardim faz, é só aquele recadinho pro pessoal, olha só, a Faria Lima tá cedendo pro Flávio, o pessoal tá indo pro lado do Flávio, chegaram à conclusão de que Caiado não vai a lugar nenhum, Renan Santos não vai a lugar nenhum, o Zema não vai a lugar nenhum, então estão chegando à conclusão que eu já falei para vocês que se chegaria inevitavelmente na época da eleição, que é Lula e Flávio, e nesse ponto o Flávio é muito melhor do que o Lula, e não tem jeito, e é isso aí mesmo, né? E é lógico, muita gente vai votar no Flávio a contragosto, tá? Eu gosto do Flávio, eu vou votar com ele com gosto, mas vai ter gente que vai tapar o nariz, se botar luva, se apertar o 22... Não tem problema, faça isso. Se você esteja tranquilo, faça isso. Bote a luva, vote no Flávio. Você não gosta do Flávio, ok. Não tem alternativa, meu amigo, porque a alternativa é o Lula. O Lula é muito pior no final das contas, né? Então, o recado que o Lauro Jardim está dando aqui é que durante um tempo, isso o pessoal do DCM até explica melhor, né? Aqui, ó, durante um tempo, após torcer pela saída, a Faria Lima falava, não, que o Flávio tá atrapalhando o Zema, tá atrapalhando o cara. É um conceito meio engraçado esse, né? O Flávio tá na frente, porra. Tá atrapalhando ninguém, os outros que estão atrapalhando ele, porra. Ele tá na frente, ele tá competindo, porra. Mas o pessoal ficou com essa, né? Não porque o bolsonarismo tomou a direita refém e ninguém consegue crescer por causa do Flávio. Não consegue crescer porque são uns bosta, porque se fosse bom, ganhava, né? É que o Flávio é melhor do que eles, então por isso que o Flávio tem voto e eles não têm. É simples assim, né? Então ficou esse papo de que o Flávio tem que desistir para crescer o Caiado, para crescer o Zema. E de novo, sim, tinha muita gente com essa... Em São Paulo, na Faria Lima, tem muita gente com essa ideia de que não, que o Bolsonaro não, Bolsonaro de jeito nenhum, coisa e tal, mas o Lula também não, Lula de jeito nenhum. O problema é aquele que eu já falei para vocês inúmeras vezes, eleição de rejeição vai ser mesmo extremo contra o extremo, não tem alternativa. Olha, eu não vejo no futuro próximo no Brasil uma eleição que não seja Lula ou seus descendentes e Bolsonaro ou seus descendentes. Pode ser que lá para 2034, 2038, não sei, né? De repente, lá para frente, sabe-se lá o que vai acontecer nesse meio tempo.
né? Pode ser que mude, mas nessa eleição e nas próximas eleições vai ser a mesma coisa. É lógico, o pessoal do PT tentou jogar aquela para Faria Lima, né, de dizer que não, essa vai ser a última eleição polarizada, porque vai chegar em 2030, aí não vai ter mais polarização, porque aí o Lula já não vai poder se eleger mais, e o Bolsonaro vai ter acabado, o bolsonarismo vai ter acabado. Não vai, meu amigo. Vocês tentaram destruir o bolsonarismo com toda a força, fizeram de tudo, inventaram um golpe e não conseguiram destruir o bolsonarismo. Não vão, vai 2030, seja qual for o resultado dessa eleição, 2030 vai ter um candidato do Bolsonaro na eleição com muita força, tá? E o do Lula também. O Lula não pode se candidatar, mas vai ter o sucessor do Lula, se for o caso, né? Então, não tem jeito. A polarização veio para ficar e vai ficar por muito tempo, né? E o ponto todo é esse. A esquerda enganou o pessoal da terceira via, enganou a isentosfera de São Paulo lá em 2022 com o papo de que não, o Lula vai ser moderado. Armínio Fraga inventou um sonho. Eu juro pra vocês, cara, pode procurar, tem uma matéria do Armínio Fraga na Folha de São Paulo, dizendo que eu sonhei que o Lula vai ser moderado. Não é que a conversa psicografada com o Lula, eu sonhei que eu conversei com o Lula e que ele vai ser umas coisas assim. Não sei quanto é que pagaram pro idiota do Armínio Fraga bostejar daquele jeito, mas eu espero que tenham pago bastante, que ele pelo menos tenha lucrado muito dinheiro com essa bosta que ele falou, porque ele fudeu o Brasil inteiro com essa tentativa de emplacar o Lula como moderado. Ele e o Henrique Meirelles, eu culpo esses dois mais do que o próprio Lula, porque o Lula é essa bosta mesmo, sempre se soube que é essa bosta que ele é. O erro foi do pessoal que pintou a bosta de ouro, que botou lá, olha só, essa bosta não é tão fedorenta não, aqui, olha só, eu tô sonhando que eu tô sentindo um cheirinho de perfume, olha só. Esse pessoal é que é culpado no final das contas. E eu já expliquei para vocês, a gente perdeu as eleições de 2022 por causa de São Paulo. Mas no Rio de Janeiro também Bolsonaro perdeu, em Brasília perdeu. Mas em São Paulo é muito grande, gente. São Paulo faz a diferença. No que essa isentosfera de São Paulo mudou de lado, deslocou o peso em direção ao PT, que foi isso que fez a gente perder. Não foi o Nordeste. O Nordeste vota mais à esquerda? Vota mais à esquerda. Sempre votou mais à esquerda. O Nordeste em 2022 deu mais votos para o Bolsonaro que em 2018. O problema não foi o Nordeste, o problema foi a Faria Lima. Aí você fala assim, por que a Faria Lima, que na verdade são relativamente poucas pessoas, né? São os gestores de fundos e coisa e tal, por que esse pessoal tem tanto peso na eleição, né? Porque a verdade é que, embora as pessoas que tenham dinheiro sejam relativamente poucas, existe todo um ecossistema de pessoas que gravita em torno disso, né? Para cada milionário, você tem lá o banco que atende aquele milionário, você tem a corretora de valores, você tem não sei o que lá, você tem um monte de gente que trabalha nessa área, que vive de investimentos e bancos e não sei o que lá. E aí, no final das contas, esse ecossistema todo, ele tem um peso, tá? Além do que, dinheiro, meu amigo, dinheiro é poder, tá? Então, como eles têm muito dinheiro, mesmo que... mas não pode fazer financiamento de campanha, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, em tese, eles não podem bancar um candidato diretamente, podem dar alguma ajuda ali, né, doar alguma coisa, mas não é muita coisa. Então, mas... eles podem doar alguma coisa, eles podem ajudar alguma coisa, né? E, de novo, dinheiro é poder, meu amigo. Você tendo dinheiro, mesmo que você não gaste, mesmo que você não pegue esse dinheiro depois, você tem poder, você tem pessoas que estão te bajulando, você tem pessoas que te devem favor, você tem pessoas que, né? Ou seja, existe todo um ecossistema de poder baseado na galera da Faria Lima. É lógico, tem as pessoas que têm o dinheiro mesmo, que são relativamente poucos. Essas pessoas, pelo número de pessoas, não faria diferença numa eleição. Mas quando você bota todo esse ecossistema em torno dessas pessoas e mais o poder que elas têm, foi o que aconteceu. Você pode ver que Bolsonaro perdeu muitos votos em São Paulo de 2018 para 2022, né? Exatamente porque esse pessoal estava convencido que se Lula ganhasse, o PSDB voltaria a ser relevante, o bolsonarismo acabaria, o PSDB voltaria, e o Lula seria moderado. Foi a lorota que venderam para eles. Tomaram no cu, né? Porque se ferraram nessa história. Mas não queriam o Flávio de novo, porque, né, eles estão vendo votar no Flávio como voltar ao bolsonarismo, né? E é diferente, porque a verdade é o seguinte, o Flávio não é o Jair Bolsonaro, o Flávio é outra pessoa, ele não é o Jair Bolsonaro. Ele é um cara mais moderado que o Jair, por definição, embora tenha o sobrenome, né? Então, assim, a Faria Lima não queria o Flávio, não queria, e deixou isso claro. Falou isso abertamente, preferiu o Caiado, preferiu o Zema, preferia não sei quem, preferiu o Tarcísio. E beleza, eles têm o direito, ninguém, né, cada um tem a sua aí, né, depois que eles foram arrombados pela piroca da picanha do Lula na última eleição, né, coitados, né, estão até desnorteados, né,
Mas ia acontecer aquilo que eu falei para vocês que vai acontecer. Vai chegando perto da eleição, o pessoal vai ver que, ó, Caiado não vai a lugar nenhum. Zema não vai a lugar nenhum. O cara do MBL, coitado, não vai a lugar nenhum. Ninguém vai a lugar nenhum. Quem vai ser essa eleição vai ser o Flávio e o Lula mesmo. E aí que o pessoal se deu conta de que não tem alternativa. Isso que está acontecendo com a Faria Lima vai acontecer com a isentosfera em todo o resto do país. De novo, isso foi principal na Faria Lima, foi em São Paulo. Mas também teve esse efeito no Rio de Janeiro, em Minas, em Brasília. Você pode reparar que o Bolsonaro teve menos votos em 2022 do que em 2018. No Rio, em Minas, em Brasília, no Rio Grande do Sul e em São Paulo. O que fez diferença foi São Paulo, porque a diferença foi muito grande e São Paulo é o maior colégio eleitoral do Brasil, é muito grande, então faz um peso grande. Mas também nesses outros estados também teve esse efeito, né? É o pessoal da isentosfera, é o pessoal que não quer nem Lula nem Bolsonaro. E é o que eu falo para vocês, esse pessoal vai chegar perto da eleição, não vai ter alternativa. E digo mais para vocês, no primeiro turno a gente vai ver isso acontecendo. Porque ainda tem muita gente, os 5% do Zema, do Caiado, dos caras do Missão lá, coisa e tal, esse negócio é porque ainda tem gente, aquela expectativa, não, porque agora começou a corrida eleitoral, agora começou a campanha para valer, agora o Zema vai disparar e não sei o que lá. Lamento muito, meu amigo, equilíbrio de Nash é o que funciona. Essa eleição é uma eleição de rejeição. Então não tem jeito, o equilíbrio de Nash tende a forçar os votos para o outro lado, para os extremos. A menos que surja alguém ainda mais à direita do Bolsonaro, ou alguém ainda mais à esquerda do Lula, com peso, com força, não vai ser esses dois mesmo. E eu não vejo ninguém surgindo nisso aí. Tem gente mais à direita que o Bolsonaro? Talvez até tenha, mas não tem peso. Do lado do Lula, a mesma coisa. Tem gente mais à esquerda que o Lula? Tem. O Rui Pimenta, do PCO, sei lá, tem um pessoal que é mais radical ainda. Mas não tem peso, não tem força. Então não vai sair do lugar, né? Então o que ele está dizendo aqui, ó, é que a abertura de novas agendas ocorre menos de um mês depois que gestores demonstraram forte rejeição a Flávio. Naquele momento, a avaliação predominante é que a saída permitiria o crescimento de alternativas como Caiado, sei lá quem, Santos, né, e Zema. Que pariu, cara. A resistência continuava no início de agosto, né, que o pessoal não gostou de ter escolhido o Alfredo Gaspar. Eles queriam a Daniela Marques. Eu expliquei para vocês, o problema da Daniela Marques foi só a questão do partido, né, lá do Republicanos. Como Republicanos, por pressão do STF, não fechou a coligação com o PL, ela não poderia ser a vice do Flávio, né? Mas ela pode ser ainda ministra da Economia. Isso que eu falo para vocês, isso é um bom sinal que o Flávio poderia fazer para o mercado financeiro. Conversa com o pessoal, ouve as mágoas do pessoal, explica que você é diferente do Bolsonaro, é importante isso. Eu sei, eu gosto do Bolsonaro, mas o problema é que você está lidando com pessoas que não gostam do Bolsonaro. Tem que lidar com esse tipo de gente, não tem jeito. E colocar ela como o xerife, o posto Ipiranga seu, né, o Paulo Guedes do Flávio Bolsonaro, seria um excelente caminho para isso daí. Esse pessoal é nojento, é burro, tem dinheiro, mas no final das contas tem peso político. Não adianta, cara, temos que conviver com esse pessoal, não adianta, né? Eles têm peso político, é importante o Flávio conquistar ou atender aos anseios dessa turma. Pois é, tá aí, realmente. Diante da pesquisa que nós mostramos aqui no início, mostrando que no cenário nacional o Flávio Bolsonaro ganha, e em vários estados como Santa Catarina, que eu mostrei aqui, tem mais de 51%, juntando com essa boa notícia da Faria Lima, onde os ricos, os poderosos, os banqueiros, os donos de multinacionais também estão a favor do Flávio Bolsonaro, porque, é claro, eles não aceitam mais a quebradeira que o Brasil está. Você viu agora, as Casas Bahia e a Marabras decretando falência. Então, esses ricos, poderosos, empreendedores, banqueiros, estão do lado de Flávio Bolsonaro. E eu posso te garantir, pessoal, eles têm grande peso na população, eles têm grande peso nos órgãos que manipulam aí todo esse processo. E isso vai fazer grande diferença para a campanha de Flávio Bolsonaro. Vale lembrar que o Flávio Bolsonaro, além de ser senador, além de ser filho do Jair Bolsonaro, ele é empresário, empreendedor, tem loja de chocolates aí espalhada pelo Brasil inteiro. Ele também é advogado, ou seja, é uma pessoa esclarecida, né? É uma pessoa que está no mercado há muito tempo, por isso chamou a atenção da classe dos banqueiros e dos mais endinheirados. Olha só, pessoal, eu quero que você coloque aqui embaixo a sua opinião. Será que dessa vez vai? Será que dessa vez vamos aposentar o Lula para sempre
do mapa do Brasil e a esquerda também, né? Porque o Lula não tem sucessor, não tem ninguém para sucedê-lo. Então, nos próximos anos, já vai fazer mais de 80 anos, não vai poder concorrer. Você acha que dessa vez vai? Coloque aqui nos comentários a sua opinião. Se inscreve no canal, pessoal. É muito importante você se inscrever. Nós vamos continuar trazendo pesquisa, debates e notícias sobre esse processo eleitoral. Falta pouquinho para as eleições e nós vamos cobrir tudo. Então, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo, pessoal. Manda para todo mundo, porque tem muita gente que não acredita que vai dar para ganhar do Lula, que acha que o Lula vai ficar até 2050. Manda esse vídeo aqui, ó, compartilha aqui embaixo, que manda para todo mundo, que aí pode ser que a cabeça das pessoas se abram e elas não acreditem mais em mentira, em picanha e em cervejinha, porque do jeito que tá, não dá para continuar. Vamos ficando por aqui e até a próxima.